Cuidar da saúde é cuidar de você. E para manter esse cuidado, a Real Convênios está presente em várias cidades, com ampla rede de profissionais e serviços credenciados. Conheça todos em nosso aplicativo. Tudo sem carência e valor que surpreende. Real Convênios, para você e para quem você ama. Nosso WhatsApp 68 32 23 10 11. Estância Churrascaria e Pizzaria, um pedacinho do Rio Grande do Sul, no Acre. Prove as delícias da culinária sulista em um ambiente confortável e aconchegante. De segunda a segunda, almoço com os melhores cortes de carne, além de um caprichado rodízio de carne, pizzas e massas. Faça o seu evento na Estância e ganhe desconto especial. Reserve agora, 3221-8092. Estância Churrascaria e Pizzaria. É comida boa demais, tchê! Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast Alex Carvalho. Você que está aí nos seguindo, nos acompanhando já na nossa programação, continua aí curtindo, continua aí nos seguindo aí no Instagram também. E que Deus possa te abençoar. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastorzão, um tema maravilhoso. Vamos falar sobre família, vamos falar daqui das revelações da parte de Deus, como que Deus tem feito ali na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, um grande ministério aqui no estado do Acre. Então, siga a gente, comente, compartilhe aí, seja apoiador desse nosso trabalho. Então, eu já quero desejar a paz do Senhor, pastor Paulo Leno Alves da Silva. Seja bem-vindo ao podcast Alex Carvalho, pastorzão. A paz do Senhor, pastor Alex. Estou muito feliz de estar aqui, juntamente pela primeira vez com o senhor, né? E já quero parabenizar pelo cenário, pelo estúdio, que está muito chique. Rapaz, os meninos da produção aí, os meninos são bons, Eu quero agradecer também ao Wesley Matos, que nos acompanhou, que trabalha na nossa mídia, tanto legal, na minha como na minha esposa. Eu estou feliz e entusiasmado pelo que vai acontecer aqui hoje. Rapaz, eu fiquei muito feliz quando eu li esse livro, né? Eu já quero mandar aqui um abraço também para a sua amada esposa, né? A pastora Anaele Marinho de Souza, sua amada esposa, a pastora também, que te acompanha, né? E um dos livros que o senhor escreveu, né? Escreve vários livros, não vamos estar falando, mas esse me chamou a atenção, gente. Pensa num livro que me chamou a atenção, esse livro aqui, que fala até que as brigas nos separem. E tem aqui um homem com uma luta de boxe, uma mulher com uma luta de boxe, né? Pastorzão, qual foi a inspiração para você escrever esse livro aqui, voltado para os casais e família? A gente sempre se prepara teologicamente para as demandas do ministério. No entanto, quando a gente entra na realidade, a gente vai perceber que os maiores problemas são de família. É verdade. E sempre foi minha paixão estudar sobre família, sempre foi. Dentre outros temas que eu abordo, que eu trabalho e domino, mas família, só que ficou muito tempo engavetado. É mesmo, pastor? Acho que de um tempo para cá que eu vim ressuscitar novamente com a publicação para poder trabalhar com as famílias de forma bem intensa, né? Daí surgiu a ideia de escrever juntamente com a minha esposa, Naeli, até que a briga nos separe. Na verdade, a ideia da luva de boxe é trocar as luvas de boxe pelas luvas do amor. Aleluia, que legal, meu pastorzão. E assim, sem ser esse livro aqui, se eu tenho outros livros que o senhor já escreveu, o senhor pode compartilhar com a gente aí? Já são 11 títulos que eu escrevi, né? Com coautoria de outros colegas aí. Dentre eles, o que eu pude encontrar no carro foi o Grito Silencioso da Alma, que tem sido o nosso livro mais vendido. O né? Grito Silencioso da Alma. Isso, o Grito Silencioso da Alma. Falamos sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, suicídio, procrastinação, dentre outros relacionados à saúde mental. Né? Então, esse é um dos livros mais vendido, inclusive eu trouxe ele de presente para o senhor. Pastorzão, me dá aqui já que eu já recebo, meu amigo. O grito, né? O Silêncio da Alma. Esse livro aqui, com certeza, pós-pandemia, é um dos livros que vai ajudar muitas pessoas a entender por que desse medo da morte, por que de certas coisas, que tudo vai para a caixinha da alma, né, pastor? Exatamente. E o senhor, como né, o senhor é formado também em psicanálise, né? A minha irmã, tem uma irmã no Rio de Janeiro, quero mandar um abração para minha irmã Luciana também, ela se formou em psicanálise. Teve uma turma aqui, foi em 2015 ou 2016, que fez esse curso, foi um curso muito bom e ajuda muitas pessoas. Né? Mas, pastorzão, eu quero
entrar um pouco mais nesse livro aqui, Até que as Brigas nos Separem. Fala um pouco, o que é o casamento para o senhor? Você que escreveu um livro, né? Eu vou aqui conversar com o senhor na linha aqui do seu livro. Para o senhor, o que é casamento, cara? O que é um casamento? Casamento é uma decisão onde um casal decidem viver a dois, uma história a dois. Em primeiro lugar, o casamento, ninguém casa para ser feliz. E nem casa para fazer o outro feliz. Nós casamos para cumprir um propósito. Oh, legal. Ninguém casa. Na verdade, o amor não mantém um casamento, mas o casamento mantém um amor. Uau. Quando você entende que você casou para cumprir um propósito, você vai ter um casamento relevante, vai ter um casamento, uma vida conjugal significativa. Uau. Ninguém casa para ser feliz, porque afinal de contas a felicidade não, ninguém é capaz de me fazer feliz. A minha esposa não é capaz de me fazer feliz. Os meus filhos não são capazes de me fazer feliz. Ninguém é capaz. Somente Deus é capaz de me fazer feliz. Porque a felicidade não é algo que acontece de fora para dentro. A felicidade é algo que acontece de dentro para fora. E só quem pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, uau, casamento não é para ser feliz, nem para fazer o outro feliz. Casamento é para cumprir um propósito aqui na terra. E é bem interessante, pastor, que todo mundo quer casar, né, rapaz? Todo mundo quer casar. Casa, separa. E eu falo o seguinte, pastorzão, todo mundo se prepara para ter uma formação. Por exemplo, nós que somos pastores, fizemos faculdade de teologia, estudamos psicanálise ou psicologia, se forma em administração, 4, 5 anos, médico, advogado, tantas outras que a gente acaba estudando para ter um conhecimento. Mas não existe uma faculdade para você construir uma família. E eu só entendo que na Bíblia que vai ter justamente aquilo que nós precisamos para construir a nossa família, porque não tem outro caminho, pastor. Você já parou para observar que não tem uma faculdade para que você entra naquela faculdade, se prepara, depois você vai ver se você está preparado para casar. Não existe. Por isso que vem muito casamento, casa separa. Nós, no nosso ministério, a gente trabalhamos com curso de noivos e depois tem um casamento coletivo. Mesmo tendo curso de noivo e casamento coletivo, às vezes o casamento dura 2, 3 anos. E a gente já está vendo muito tempo os casamentos durando muito poucos anos. Hoje é muito difícil encontrar pessoas com 25, 30, 40 anos de casados. Quando encontra, a gente tem que dar um prêmio para essa pessoa. Mas, biblicamente, diz que o casamento é igual salvação para a vida eterna. O que o senhor pensa sobre isso, meu pastor? Nós somos, como o senhor bem disse, né? Nós somos treinados para tudo nessa vida. A gente se prepara para uma festa de 15 anos, se prepara para uma viagem de final de ano, se prepara para outros fatores da vida, para lecionar, até mesmo para pastorear uma igreja. Mas nós não nos preparamos para o maior de todos os projetos da vida, que é o casamento. Ninguém se prepara e as igrejas hoje estão abrindo o olho para isso, já estão preparando as pessoas para esse entendimento. Na verdade, mais importante do que escolher a pessoa certa é ser a pessoa certa. E como é que é ser a pessoa certa? É fácil, é você se esconder em Jesus, a tal ponto que antes da pessoa que for te achar, acha Jesus primeiro. Aleluia, top demais, pastor. Pastor, eu gostei desse tema aqui, comunicação na família. Nós precisamos ter uma boa comunicação familiar. Precisamos. Tem homens que falam mais com o cachorro do que com a esposa, né? Chega dentro de casa, conversa com o cachorro. Cadê o Bob? Cadê o Xaninho? Conversa com os cachorros, conversa com todo mundo, mas não se comunica. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar para essa perspectiva, a gente vai ver... são diversos fatores que o homem, bem como a mulher, não foram treinados para isso. Por exemplo, o que vai acontecer? Primeiro que eles vão se namorar e, na verdade, ninguém vai chutar cachorro morto. Na verdade, para você se aproximar da pessoa, você não vai chegar chutando ela, né, sendo bruto. Sim. Você vai chegar na persuasão, na conquista. E quando você começo, né, pastor? Isso. No começo. Tem um pequeno detalhe que faz toda a diferença que eu quero soltar aqui hoje. Talvez fica à vontade. Eu citei no livro, mas eu quero soltar aqui hoje. Fica à vontade, pastor. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Você que está nos acompanhando aqui, isso aqui é muito importante para você. Nossa, depois que você entender isso daqui, você vai mudar
de forma gigantesca o teu relacionamento. Primeiro, quando você se relacionou, obviamente você se comunicava. Por quê? Porque você gostava, você estava apaixonado, você queria a pessoa perto de você e, obviamente, você tinha que manter a comunicação. E a comunicação... E marcar território, né, pastor? Sim, marcar território. E a comunicação, ela é o oxigênio da alma. Né? A comunicação, casais que não se comunicam estão fadados ao fracasso. A comunicação é a profecia para relacionamentos significativos. E logo no início, quando você casou, você mantinha um bom relacionamento. E até que veio aquela notícia: eu estou grávida. Uau! Nossa, aí ambos vão trabalhar junto neste projeto, né, da gravidez, do primeiro filho, Sim. do casal e tudo, planejar o nome. Quando ela ganha o bebê, agora vai começar os desafios. Qual? A cama dele já não é composto por duas pessoas, mas por três pessoas. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo, um poder financeiro bem interessante, mais relevante, dá para pagar uma babá, o teu quarto dele, mas geralmente são pessoas simples. No meu caso, eu não tive como pagar uma babá. Meu bebê teve que dividir lá, meu filho lá, meus três, teve que dividir a cama comigo e a mãe deles, né? E aquilo que era para nós uma diversão, que era o seio da mãe, se tornou agora o restaurante do bebê. Verdade. Já não é mais. E agora a nossa mulher, a nossa esposa, que ia dormir cheirando um perfume gostoso, um perfume importado, agora ela vai dormir com o perfume de Johnson, né? Vai dormir com Johnson, cheiro de criança, cheiro de neném. Agora o Johnson com aquele leite que fica na roupa dela de manhã cedo, coalhado do seio dela. E ali o homem começa a se afastar. Por quê? Porque, na verdade, a mulher passa a noite acordada. É verdade. Ele não, ele vai dormir, ele vira as costas, e quando a criança perturba, e quando ele trabalha cedo, no meu caso, ou como o caso de tantos outros homens, vão trabalhar cedo, ele vai para o sofá dormir, vai para outro quarto, porque não quer ouvir o choro da criança. Porque se ele não dormir direito, ele se acorda destruído. Então, quem é que fica no quarto sozinha? A mãe. O homem tem que estudar a mente dele, não, pastor? Sim, tem que estudar. Então, ele vai... Olha só o que vai acontecer, meu pastor. Então, os meses vão passando, e quem vai tomando conta do quarto é o bebê. Então, quando passa o resguardo e ali o homem já está com 15, 20 dias, 30 dias sem manter relação sexual, isso é um terror para ele, é um apocalipse para ele. Porque, é o próprio inferno, sim, pastor. Porque a mulher... Porque a mulher dele, que era pitelzinho ali, só o violão agora ela ficou meio cheinha, ficou inchada, as estrias apareceram, a celulite, as varizes. Ela está com o corpo ela mudou o corpo dela. Então, como o homem é atraído pelo olhar, agora já não tem o mesmo olhar para ela. E ali, ela mesma, a mulher, a autoestima dela baixa. Né? Vai pro fundo, não abaixa não. Na verdade, nem baixa, nem fundo tem, né? Então ela fica ali totalmente triste, ela já não pode nem passar um descolorante no corpo dela, não pode pintar o cabelo, não pode fazer nada, porque afinal de contas ela cuida do bebê. Aí vem o dia esperado, o dia que o resguardo acaba e ele vai ter que namorar com ela. Só que a partir de agora, ele não vai ter mais aquele amor intenso como ela tinha com ela. Vai ser aquele namoro que nem bandido. Vamos, dá, vamos, cuida. Menino acordar. É verdade. Quando tá ficando chique, a criança se acorda. Agora, e o que tem a ver a comunicação com isso? A partir de agora, a mãe conversa mais com o bebê. Ele conversa mais com o bebê. Ambos perderam a comunicação, vão perdendo ali vagarosamente aquela comunicação, a magia de olhar no olho, porque o olhar já foi substituído para olhar para a criança. E a criança serve como uma espécie de âncora ali, com uma blindagem para não olhar um para o outro. Aí o que vai acontecer? Agora vamos para a igreja. Um vai levando um carrinho, outro a bolsa, já não andam mais de mãos dadas. Verdade. Aí, e sempre na volta, ou ele leva o bebê, ou leva o carrinho, o bebê conforto, alguma coisa, algo do tipo, mas eu já atendi casais que ele falou assim, rapaz, professor, outro dia eu fui andar de mão dada com meu marido, eu fiquei com vergonha, tanto tempo sem andar. Perdi o costume, me senti estranho andando de mão dada. O que vai acontecer agora? Aí o bebê cresce, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai para o quarto dele. Quando eles vão começar a se ligar de novo, manter a conjugalidade, o amor dele, o que acontece? E ela vai dizer, estou grávida de novo.
Aí começa tudo todo de novo o processo, o casamento é desgastado, eles não se ressignificaram, não deu tempo de se desfrutar um do outro, né? E daí começa a falta de comunicação, porque ou ele vai cuidar do bebê, ela está enjoada, está com entojo ali daquela gravidez, e eles perderam, eles não foram treinados para encarar essa situação. Justamente. Tem momento para cuidar da criança, tem momento sim, mas vai ter momento nós dois aqui. Sim. Na verdade, os casais têm que entender que o cônjuge, a tua esposa, a tua mulher, o teu marido é mais importante do que teu filho. Por quê? Porque você só tem teu filho por causa dela. Você só tem teu filho por causa dele. Obviamente, não estou tratando de forma pejorativa, mas, na verdade, é colocar cada um seu significado no seu lugar. Entender que ela é importante, que ele é importante, e ressignificar o relacionamento para não cair no marasmo. É verdade. É bem interessante o que o senhor está falando, pastorzão, que a maioria, a gente trabalha nesse segmento, eu gosto muito de estatísticas. A maioria das traições acontece quando a mulher está gestante dos 7 meses até os 8 meses do nascimento da criança, que é o momento da transformação física da mulher, porque ela já está, né, com 7 para 8 meses, já vai chegando no período do nascimento da criança, e o pós-nascimento. Então, a gente vê que o ser humano, o casal, ele precisa de muito de Deus, porque se a pessoa não tiver Deus, e às vezes, infelizmente, pastor, eu atendo pessoas de igrejas que acabam pulando fora, né? E isso que o senhor está falando é muito real. Por quê? Nós, como homem, a gente é muito o que a gente vê. Então, assim, o homem tem aquela imagem da mulher dele perfeita, cintura fininha, tudo beleza, tudo dando certinho. Daqui a pouco ela fica gestante, hormônio, né? Cresce o seio, engorda mais, porque vai amamentar. Então, Deus fez tudo perfeito. Só que tanto o homem como a mulher esqueceu de estudar isso para preparar para a sua família. E por muito tempo, as pessoas, né, sem falta de sabedoria em Deus, aí nasce a criança, aí a mulher agora, tipo assim, vou botar meu marido na geladeira, minha prioridade máxima é meu filho ou minha filha. Só que assim, às vezes a vida é ingrata, porque esse filho que ela tanto dedica, daqui a pouco ele cresce, começa a namorar, sai fora, e quem vai ficar é o marido e a mãe. Só que deixou um buraco muito grande. E esse buraco, às vezes, meu amigo, para poder alinhar é difícil, e tampar esse buraco é difícil. E os filhos vão, porque a Bíblia diz que filhos são presente de Deus, mas a mulher e o esposo não. Eles são presente e também são flecha, né? São flecha. E flecha... Você tem que... Vai, meu filho. É para atirar. Eu sou casado já há 20 anos, meus filhos são já grandes, e às vezes eu falo para minha esposa, rapaz, vamos almoçar, vamos viajar, vamos não sei o que. Tá? Os meninos ficam aí, que Deus cuida deles, vamos embora, mulher, deixa eles aí. Porque assim, quanto mais a mãe, né? A mãe tem essa situação de proteger, então às vezes o cara já está com 30, 40 anos, a mãe ainda quer proteger. Solta aí o menino. Tornando aí. O menino no imperador. Sim, a minha mais nova tem 3 anos. Né? Já não faço mais filho, né? Estou com 1 mês e meio que fui vasectomizado já. Rapaz, já fui cirurgiado. E tem 3 anos. Você não faz anos. mais filho, mas pratica. Depois eu vou entrar aqui, a bênção, o chamado do sexo. Vamos falar mas continua fazendo dever de casa. Tem que fazer, filho. Então tá beleza. Manda ver aí, pastorzão. Eita, vai ser bom, hein? Vai ser bom isso daí. Olha, eu até esqueci do que eu ia falar, viu? Rapaz, eu falei a palavra mágica aqui, a bênção, o chamado do sexo, vamos perder o sentido. A sua filhinha está com 3 anos de idade, né? Você está falando que fez exame, né? E sim, agora não gera mais filho. 3 anos, mas quando ela dormia com a gente, tudo, e quando chegou um dado momento, vai para o seu quarto. Sim, você tem seu quarto. E hora ou outra ela chegava no quarto lá, batendo lá, pai, eu quero entrar, eu tô com medo. Eu falei, tô nem aí, tá repreendido, pode voltar. Aqui é meu império, né? A sua mãe é minha agora, é minha. Ela é minha mãe, tá bom? De manhã que eu vou emprestar ela para você, mas ela é minha mulher. Tá bom? É minha esposa, você tem seu quarto. O que não pode acontecer? E o que está acontecendo? São os pais tornar os filhos imperadores. É verdade. O que está acontecendo? Os pais hoje... você pode ver que um filho imperador é aquele que está nos status. Ao invés de estar a foto no perfil,
tá só simplesmente a criança. O que torna é dar essa relevância que não tem direito de ter essa relevância. Costuma mais priorizar o filho do que o cônjuge. Sim. Quando a criança, você vai ver que os pais estão tornando filhos imperadores e filhos mimados, uma geração mocoquinha, todinho, ursinhos carinhosos, de tal forma, porque quando a criança agora inteira 1 mês, agora tem mês-versário. 2 meses versário. Quando inteira 1 ano, tem que alugar tudo, levar para Disney, para a criança, tornando ele um pequeno imperador, e ele vai mandar dentro de casa, ele vai mandar na mãe, vai mandar no pai, e manda dentro de casa. Só que essa criança, ela também não vai querer sair de dentro de casa. E nós cometemos um grande erro, porque a gente está treinando filho para o sucesso, e é um grande erro. Ninguém deve treinar filho para o sucesso. Devemos treinar filho para a guerra. Por quê? Para a vida, né, porque pastor? o sucesso é consequência de uma guerra vencida. E muitos filhos crescem fragilizados, não querem casar. Quando casa, e qualquer opinião... Eu cresci assim, sabia? Eu não fui treinado para a vida. E quando, para pintar minha casa, ligava para a mamãe. Mamãe, eu tenho que pintar aqui com minha casa. E mamãe, quando eu comprava uma calça, ia mostrar para a mamãe. A mulher olha assim, homem frouxo. Tem que mostrar para a mamãe que comprou uma casa. Porque eu fui desenvolvido transtorno de personalidade dependente em mim. Vivi refém da minha mãe. Queria aceitação da minha mãe. Minha mãe não me treinou para a vida. Vamos lá, para cabra macho, tem que aprender a pregar um prego, pelo menos, rapaz. Tem que saber trocar uma lâmpada. Não sabia trocar uma lâmpada dentro de casa. Tá vendo, rapaz? Então, os pais não ensinam os filhos a isso. Então, eu cresci sem essa capacidade. Ralei muito. Eu tive que abrir o olho. Eu tive que olhar para mim. Apanhou muito para entender. Acorda, rapaz, agora. A mulher, ela quer ver um homem dentro de casa, um imperador. É verdade. Até porque dentro de casa eu não sou pastor, dentro de casa eu sou imperador, sou pai, entra o filho, entra o marido, entra o amante lá dentro de casa, lá eu sou imperador dentro de casa. A mulher quer ver, acontecer um barulho lá fora, a mulher quer ver o homem puxar lá o teçado, a faca lá e abrir a porta lá. Quer mulher sentir segura. Cara, isso dá um tesão nela. Isso é meu... Além do homem lavar a louça, fazer comida para ela, quando ele se empodera também para proteger essa família, porque uma das coisas que a mulher gosta de se sentir protegida, na verdade, não só na perspectiva conjugal, mas na vida. Os homens é para defender as mulheres. Com certeza. Em qualquer situação. Na minha igreja, por exemplo, quando tem adolescente, termina o culto, eu já falo para alguns homens que tem lá, adolescente, vá deixar as meninas em casa, elas a pé. Vá deixar elas em casa, na porta da casa dela lá. Não permita que mulher saia sozinha aqui. Nós temos que cuidar delas. Sim. Nós somos, e elas precisam dessa proteção. Nós não fomos treinados para isso. Né, eu não fui treinado para isso. Olha só uma coisa bem interessante, que uma vez a minha mãe brigou com a minha esposa. Brigaram, aquela discussão de família. Discutiram tudo. Aí eu fui lá na casa dela, ela falou assim... outro dia eu fui lá na casa dela, ela falou assim, isso faz tempo. Eu não vou mais lá não. Por quê? Porque eu não estou gostando da tua mulher e tal, não sei o que, as minhas irmãs nem nós. Eu falei, tudo bem. Se vocês não virem aqui em casa, lá em casa, eu também não venho mais aqui. E eu quero que vocês gostem da minha esposa, eu quero que vocês gostem de mim, o tanto que vocês gostam da minha esposa. Bom, fui para casa, ficaram tudo lá bicuda. Não deu 2 dias, elas estavam lá. Rapaz, minha esposa, quando soube disso... Rapaz, ficou com a moral lá em cima, hein, pastorzão? Rapaz, ela falou, vou logo comprar umas lingerie para esse homem. Ele está merecendo. Está merecendo. Né? Nenhuma mulher é mais importante do que minha esposa. Sim. Porque eu nunca falei palavrão com a minha mãe, mas com ela eu já. E ela aguenta os meus palavrões. A minha mãe não aguenta as minhas chatices, dá logo vassourada. Ela aguenta as minhas chatices, ela aguenta o meu bafo, ela aguenta a minha cueca riscada, ela aguenta as minhas ironias, ela aguenta tudo os meus BOs, ela segura junto comigo. Então as mulheres, no dia das mães, não é minha mãe é rainha, mas antes de entrar minha mãe como rainha, tem que entrar minha esposa como rainha, porque ela aguenta aquilo que minha mãe não aguentou. É verdade. Isso aí é bem profundo, pastor. Muitas pessoas ainda não entendem esse nível que o senhor está compartilhando. Né? Pastorzão, eu estou vendo aqui um tema legal, unidade 5, a bênção chamado sexo. O povo, uma das coisas que eu até, quando eu estou ministrando, né, para a família, eu falo muito sobre isso. O camarada, quando não era crente, o camarada e a menina, a mulher, no caso, gostava muito de se relacionar sexualmente. Aí depois que conheceu Deus, entrou na igreja, aí já não pode tocar, já não pode isso. E o sexo foi feito por Deus e para nós, como cristão também, que ama a sua esposa, que ama o seu marido, se entregar um para o outro. Eu estou vendo aqui o seu livro e me chamou a atenção, a bênção chamada sexo. Chique demais, eu gosto desse assunto.
Pratico pouco, mas gosto muito. Esse ano eu me formei em sexologia. Ô, pastorzão, que bênção. Também sou psicólogo sexual. Né? Ainda não estou exercendo assim publicamente nas minhas redes sociais, sim, porque eu sou professor de música também, eu tenho um público infantil. Sim, sim. Aí eu não trato... Para não confundir, para não coisar... Muita vontade é ir pro público. Nós não temos em Rio Branco, né, um sexólogo ativo, tanto eu como minha esposa. Mas o meu público, eu tenho um público infantil. Né? Até 14 anos eu não posso falar sobre sexo. Até muito embora seja pastor, mas não fica legal. Vai chegar um momento, eu creio que esse ano ainda, aí sim, eu vou ter que abrir mão do público infantil para poder entrar de cabeça 100% como Senhor momento, nessa situação. Nessa área. Mas sexo, como você ouviu, sexo é uma bênção do Criador. Sim. Sexo não foi o diabo que fez. Sexo é tão espiritual como aquele momento que você tira de oração e jejum. Amém. Os anjos não vão sair dessa presença. Né? Quando Deus fez o homem, ele disse que isso era muito bom. Né? Então, o propósito de Deus, e detalhe, e Deus mandou nós fazermos sexo. Né? Falou assim, sejam fecundos, multiplicar a terra. Você tem que multiplicar. Isso vai acontecer através do sexo. Mandamento, né, na verdade. Obviamente que existem 2 grandes problemas do divórcio. O primeiro dele é sexo. Segundo, finança. São 2 grandes problemaços dentro do matrimônio que, se não forem resolvidos, se a igreja não olhar para isso, não chegar junto... Não trabalhar isso daí... as famílias vão sofrer grandes perdas. A questão do sexo, na verdade, tem sido um tabu. Falar sobre sexo na igreja e sobre dinheiro é 2 grandes tabus. Sim. No entanto, eu não tenho dificuldade de falar sobre esses 2 assuntos, uma vez que são assuntos totalmente bíblicos. Na verdade, sexo, Jesus falou, a primeira vez foi sexo, a importância da multiplicação. E dinheiro, Jesus falou mais em dinheiro do que no céu. Jesus falou mais em dinheiro do que no inferno. Jesus falou mais em dinheiro do que dons ministeriais, espirituais. A verba foi um dos principais assuntos do verbo. Sim. Assim como o dinheiro, o sexo também é um assunto totalmente espiritual. E se não for tratado, se não for trabalhado, se não for elaborado com precisão, as famílias vão sofrer grandes perdas. E detalhe... Já está sofrendo, pastor. Detalhe, tem mulheres que já são... Algumas situações, a gente aprende, né? Mas o sexo, fazer sexo uma vez por semana não é normal. Fazer sexo uma vez por mês não é normal. Agora sim, pastor, tu é casado, tu sabe que... Eu falei, calma aí. Se você faz sexo uma vez por semana, há uma disfunção hormonal e tem que ser trabalhada essa questão. Sim. Tem que trabalhar... Tem gente fazendo escala para poder ter um momento com o marido, com a esposa, pastor. Em 15 dias. Na sexta-feira, talvez aconteça alguma coisa. Tem muita gente nesse nível. E estão perdendo... Eu falo o seguinte, pastor... Tem muitas irmãs, irmãos aí, né, que a gente fala para o povo de Deus, também fala para o povo que não é de Deus. E a gente usa uma linguagem bastante liberal, na verdade, pastor. Eu falo o seguinte, aquilo que muitas irmãs estão guardando, quando morreu, o bicho come. A Bíblia diz que vamos ser enterrados. E lá o corpo vai embora. Quem come é o bicho. Então, na verdade, aproveite quando tem vida, né? Que depois da morte, só os bichos que vão comer. Então, tem muita pessoa que se guarda, né? Que fica com essas coisas aí meio esquisitas. Porque meu marido, porque minha esposa. E o tempo passa, pastor. O tempo, ele passa. E depois não tem como se recuperar. E uma situação que o crente se converte, mas os hormônios não. A grande questão é que a igreja precisa falar mais sobre isso. A gente trabalha nesse campo tanto com jovem, com adolescente, com adultos, e a gente sempre orienta isso. Né? O jovem, vamos supor que assim, o menino é crente, 18 anos, os hormônios estão ali fervendo, pastor. Então, por exemplo, que assim, aí está na igreja, a menina chega lá bonitinha e tal, agarra o menino, os hormônios ali a 100 por hora. Então, mesmo que o menino seja um cristão, mas é um homem. Né? Também a menina também tem uns hormônios. Então, nós, como líder de igreja, nós precisamos falar e orientar sobre isso. Tem água ali, aí nesse balde tem água, pode pegar aí para ele. E aí o que acontece? É um assunto que nós precisamos conversar bastante, pastor, orientar essa juventude, orientar os casais, porque tem muita gente perdendo tempo, com muita esquisitice, e o tempo passa. E quando vai ver, passou 1 ano, 2 anos, o cara nem tocou na mulher, achando que era pecado. Mas eu... Não, irmãozão, você é sua esposa, seu esposo, rapaz, vocês estão perdendo tempo, vocês têm que aproveitar a vida, né? E eu vi que esse livro do Senhor aqui é bem legal, cara, saindo da rotina com criatividade, né? Se eu falo aqui
sobre esse tema de sexo ainda, mas o povo de Deus, não sei o que aconteceu, mas houve um esfriamento físico entre o homem e a mulher. Houve. Agora são vários fatores, né? Sim, claro. Primeiro, se uma mulher foi abusada na tenra infância, esse abuso, no presente ou no futuro, ele vai florescer. Vai. E se não for tratado, quem vai sofrer as consequências é o cônjuge. Os dois sofrem, Sim. não é só um que sofre. Primeiro que aí já cai nesse livro teu, Grito da Alma, o grito aqui, né, do silêncio da alma. Precisa ser tratado. A mulher precisa se abrir com o marido, porque tem muitas mulheres, e nós atendemos muito, conversamos muito, falamos assim, não, eu amo meu marido, mas eu tenho nojo dele. Sim. Eu amo ele, mas eu já assim. quero logo que ele venha. Pode ser aberto aqui? Pode aqui fica à vontade, né? Pastorzão. Então, quando eu estou transando com ele, quando ele está me penetrando, eu tenho nojo dele, porque ela não fala para ele, porque vinha a lembrança, do passado, tio meu, um pai meu, alguém, um primo que me tocou, que me abusou. Então, ela só vai ter um casamento significativo se ela se libertar, porque ela é assaltada no inconsciente dela. O inconsciente dela é que rege o presente dela e vai reger o futuro dela. Aí o marido fala, minha mulher não me deseja. Minha mulher, ele vai atrás de outra. Né? Ele vai atrás de outra, e eu estou falando nisso de crente mesmo. Sim, né? Eu falei uma vez assim, tá bom, o senhor está falando, e dos crentes, como é que é? Não, é de crente mesmo que eu estou falando, né? Porque na verdade a pessoa pensa que crente não transa, crente não faz sexo. Crente transa e gosta de fazer muito sexo. Gosta de sexo e gosta de transar. Enfim, então, se não for tratado, outra situação também, a questão da homoafetividade também, que foi aí despertada também no passado por um abuso. Talvez outra situação é a questão do casamento por empolgação. A igreja tem que casar porque dá certinho, é de Deus que tu quer ali, porque a igreja cria essa situação, essa pressão, e a pessoa casa porque tem que casar, né? E de repente a pessoa teve um relacionamento homoafetivo e ali ela com medo quer mostrar que é hétero e tal, e na verdade você não precisa casar para provar que é hétero. Você pode, se quiser ficar solteira a vida toda, pode ficar, não tem problema nenhum. É o primeiro conselho de Paulo. As pessoas estão solteiras na igreja e vai ficar patitia, deixa a pessoa, rapaz. O primeiro conselho, porque os que dão trabalho são os casados. Não trabalham, e os solteiros que são tarados, que não for trabalhado isso aí, né? Então, deixa o solteiro. Quer ficar solteiro? Quer casar? Não? Glória a Deus. Tá certo disso? Por quê? Saber os motivos. Agora, é importante também as mulheres ou os homens também que não são ativos também. Sim. Ou ele pode ter os hormônios baixos, né? E ele tem que fazer os exames para saber. A mulher também tem que fazer o exame se ela não tem desejo. Eu transo por transar, mas eu não sinto desejo. Então você tem que sentar com o marido, fazer uns exames. Tem que ser sincero, ele é teu parceiro. Eu acho que não existe nada faz parte da comunicação, né, pastorzão? Sim, não existe nada que... Olha, interessante, eu vou falar sobre a comunicação. Fica à vontade. Não existe nada que eu não tenha conversado com a minha esposa. Eu conversei tudo, como é que eu gosto, o jeito que eu gosto, meu pensamento, né, meus pensamentos, até meus pensamentos demoníacos, eu falo para ela, sabe de tudo. Olha, quer viver longe, quer ter os pecados bloqueados, quer ter uma vida pautada na santidade, ou possivelmente pautada, compartilha tudo com a tua esposa. Nossa, vai ser gigante porque ela vai te ajudar em tudo. Verdade. Ela vai te ajudar em tudo. Então, tem que comunicar, rapaz. Tu tem que falar para ela do que tu gosta, como tu gosta. Né? Tem casais que vivem a vida toda com a esposa e não sabem do que ela gosta, da comida preferida, da cor preferida, da roupa preferida. Quando ela vai dormir, ela já sabe, ela já vai do jeito que eu gosto já. Ela fala, acho muito feio isso, mas eu gosto disso, né? Eu fico doidinho quando tu fica desse jeito. Então, ela já vem do jeitinho que eu gosto, como eu falei para ela. Ela sabe a comida que eu gosto, o suco que eu gosto, minha cor preferida, o meu sonho, o meu desejo, os meus fantasmas, os meus demônios, ela sabe de tudo de mim. Agora, se não se comunica, havia um casal que estava completando bodas de ouro, 50 anos de casado, né? 50 anos de casado, e ali era o interior, e a reportagem ali daquela cidade ali quis fazer a cobertura completa daquele casal, que era muito conhecido, era os mais antigos ali daquele pequeno vilarejo, e aí pagaram para ele assim um café da manhã lindo, no melhor restaurante daquela pequena cidade.
E a reportagem sentada assim com eles assim, um de frente pro outro com a mesa assim ornamentada, muitas câmeras, muita filmagem sobre eles ali. Aí o repórter olhou para ele assim: seu Juvenal, 50 anos de casado é muita história, né, seu Juvenal? É, sim, é muita história. Poxa, é muita coisa. Qual o segredo para manter 50 anos de casado? Aí o seu Juvenal, todo empolgado ali, pegou aquela parte crocante do pão, cortando ali lentamente, ele para lá dos seus 80 anos, muito experiente, cabelo branco. Aí pegou aquela parte do pão, passou uma manteiga caseira, aquela parte crocante ali. Não tem essa parte crocante do pão? Ele falou: tem sim, essa é a parte do pão que eu mais amo. E há 50 anos, ao invés de comer, eu dou para minha amada. Ali todo mundo ovacionou, aplaudiu. O repórter desceu assim, uma pequena lágrima passeando pelo rosto ali, já emocionada. Aí olhou para a esposa dele: e a senhora, dona Jurema, qual o segredo para manter 50 anos casado? Aí ela disse: não tem essa parte do pão crocante que ele passou manteiga que ele mais ama, que há 50 anos ele me dá? Ele falou: tem sim, é a parte que eu mais odeio e estou comendo 50 anos calada. É isso aí, meu pastorzão. Então a gente vê que precisa, né, ter uma comunicação muito boa. E a gente percebe que os casais, na verdade, pastor, é tanto assunto que nós temos nessa área de casais, sexo, família, essas coisas todas, que hoje, quanto mais os adolescentes, as famílias, eu atendo muitas pessoas falando sobre sexo virtual. Isso está sendo uma destruição em muitos casais. Por quê? A mulher não fala para o marido sonhos e desejos, que a mulher tem muito desejo, né? E o homem também. Só que aí vai para as redes sociais, aí daqui a pouco começa com uma conversa no WhatsApp com um amigo, com amiga, daqui a pouco manda uma foto para um e não sei o que e tal. E quando vai ver, a pessoa está fazendo sexo virtual com uma outra pessoa, em outro lugar, um metaverso, e não está colocando em dia dentro do seu casamento aquilo que era para colocar, porque faltou uma boa conversa, faltou entendimento um do outro, o que gosta, o que não gosta, que o senhor estava acabando de falar. E por muito tempo as pessoas têm ficado oprimidas. Eu já entro aqui, já tem um pouco sobre esse livro, O Grito, o Silêncio da Alma. Muitas pessoas têm guardado muita coisa no coração. Como a gente trabalha com atendimento, né, e familiares, né, então a gente ouve muitas histórias. E geralmente eu não gosto de poldar as árvores, eu gosto de ir na raiz da árvore, para a gente ver qual foi o problema, que aquela árvore está dando frutos, e frutos com bicho, né? E eu vi também aqui nesse livro do Senhor, O Grito do Silêncio da Alma, muitas coisas interessantes aqui, que também tem a ver junto ali com essa situação ali de casamento, sexo no casamento e tudo, né? Por exemplo, que assim, evitando o estresse. Porque se a mulher está estressada, ela não funciona. É diferente do homem. Não funciona não, porque o homem é ao contrário, né? Porque o homem desestressa fazendo sexo, né? E a mulher faz sexo para desestressar. A mulher, para fazer sexo, ela precisa de um motivo, enquanto que o homem precisa de um lugar, né? Então a mulher ela entende para a mulher que antes que o homem toque o corpo dela, ela deseja que ele toque a alma dela com toques de afetividade. É bem interessante também. Talvez eu pense um pouco contrário, não é interessante a mulher negociar o corpo dela. Por exemplo, o leito ele tem que ser sem mácula. Já Sim. Basta um dia tenebroso, um dia terrível, de confusão, e chegar à noite ainda ela negociar o sexo. Tu passou o dia todinho brigando comigo, agora quer sexo? Eu não acho interessante. O dia já foi uma desgraceira mesmo. Vamos pelo menos ser felizes aqui. Tu não merece, não. Mas tu é dona desse paraíso clandestino é bíblico, aqui. Né? A Bíblia diz sobre isso, Esse paraíso é teu. O seu desejo é do marido e o desejo da mulher do marido, né? Tu não merece nem um pouco, meu filho, mas eu vou botar para quebrar agora, viu? Sabe, para evitar essas coisas, pastor, a minha comunicação com a minha esposa é muito boa, graças a Deus. É tipo assim, é você quando entrar no quarto, tipo assim, os problemas vamos deixar na porta lá fora, aqui para o nosso quarto, vamos ver um bom filme, vamos conversar, vamos se curtir, para criar o clima, pastor, está entendendo? Porque, na verdade, assim, querendo ou não, dependendo da criação do homem ou da mulher, tem muita situação, mesmo o cara sendo casado, do abuso. Tem dia que a mulher realmente não vai funcionar, tem dia também como não vai funcionar, quer conversar, quer trocar uma ideia, quer assistir um filme. Às vezes é melhor você ter uma noite de conversa assistindo um filme que ter uma noite de sexo que não funciona, não funcionou. Porque muitos entendem sexo com penetração, peniana e vaginal.
Na verdade, o sexo não começa na penetração. O sexo já começa nas palavras de afetividade. É verdade. Quando você deita no colo da tua esposa, você já está fazendo sexo. Quando a esposa deita no colo do marido, isso não significa. Na verdade, o sexo ele é só simplesmente a cereja do bolo daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo. O que é preliminar? Preliminar não é beijo na boca, beijo na orelha, isso não é preliminar, isso é sexo. Preliminar é o que acontece no dia a dia. Quando você já está num beijo no pescoço, assistindo um filme, isso é sexo. Isso é troca de afetividade, né, entre os casais. Não existe nada isso tão significativo. É o famoso, lá no Rio de Janeiro, a gente fala o seguinte, é começar a botar fogo na lenha, pastor. Tem que colocar. Tem que colocar. Eu sou carioca, pastorzão. Fogo na lenha. Hoje o bicho vai pegar. Tem que pegar. E tem que colocar, tem que trabalhar a sexualidade. Não só a mulher quanto o marido, trabalhar a sexualidade. Obviamente, quando a gente expressa fazer sexo uma vez por semana, mas tem que trabalhar essa questão. Tem que trabalhar a sua sexualidade, tem que trabalhar seus hormônios. Se foi abusado, senta com um terapeuta, senta com um pastor, senta com um terapeuta de casal ali, com um orientador, com um mentor. Solta, porque tem pessoas que são tão orgulhosas que preferem ver o casamento fracassado do que sentar pedir ali ajuda. E pedir ajuda para resolver esse problema. Na verdade, pior do que a traição é perder o casamento por causa de uma omissão. Justamente, porque assim, um rompimento de casamento, quanto mais quem tem filho, os filhos ficam perdidos. E aí gera uma outra família distorcida. E sofre uma paternidade corrompida. Justamente. Pastorzão, entrando aqui num tema também bastante profundo, depressão, pastor. No seu livro aqui, fala também sobre depressão, a doença do século, cara. Depressão. Muita gente, né, rapaz, que passa por esse momento. Eu na minha ignorância, na adolescente, eu achava que depressão era doença de rico. Pobre, lá no Rio de Janeiro, tem depressão, vai lavar a roupa, vai arrumar alguma coisa, vai. Que depressão? A gente não tinha esse negócio de depressão, não. Mas a gente vai vendo que realmente existe essa doença, né? E muitas pessoas precisam de ajuda profissionais nessa área da depressão, que teve muitas pessoas que acabou tirando a própria vida por estar com depressão profundas. Na verdade, meu pastor, quando nós éramos crianças, eu não vou dizer quando eu era pobre, porque eu ainda sou. Mas quando nós éramos mais simples ainda, não é que a depressão não existia, porque nós não tínhamos tempo de ter depressão. É verdade. É como você disse, né? Vai lavar a roupa, vai fazer isso. Então, não tinha tempo de ter depressão. Ou era a lei da sobrevivência, né? Eu sou da época da vara de goiabeira, pastor, lá no Rio de Janeiro, e palmatória. Então, assim, eu não tenho esse negócio de depressão, algumas coisas que hoje em dia a gente tem, claro, a gente tem um conhecimento melhor também e um entendimento. Mas a gente não tinha tempo para esse negócio, não. Não tinha tempo. Existia. Só não tínhamos tempo para poder ser depressivo. Não tinha tempo de pensar e de ficar triste. Está triste de quê? Você não paga uma dívida, você não tem nada para coisar. Hoje a tristeza depressiva é tirada com terapia. Antigamente era o galho de goiabeira. Era verdade. E funcionava. Funcionava, rapaz. Você era curado na hora, pastor. Eu me lembro uma vez, minha mãe me levou ao médico, eu era criança. Aí o médico falou assim, o seu filho tem... Acho que era sopro no coração, alguma coisa no coração. E aí criança, rapaz, quanto mais carioca tem que ser estudado. Carioca tem que ser estudado, pastor. Aí, tipo assim, tudo que minha mãe mandava fazer, eu falava assim, posso fazer não, estou com uma dor aqui, estou com isso aqui e tal. Rapaz, teve um dia lá que você vai ficar curado e agora. Pegou a vara de goiabeira, meu amigo, e fiquei curado até hoje, estou aí. Mais nada, meu amigo. Então, assim, as nossas mães, né, talvez um pouco da ignorância, mas funcionava nas nossas vidas. A gente era disciplinado de uma forma que não tinha muito dessas coisas, depressão e tristeza e não sei o quê, e ficar reclamando e fazer biquinho, essas coisas todas. Rapaz, eu me lembro, uma vez minha mãe estava conversando com uma colega dela, eu era criança, e aí minha mãe estava falando, acho que da novela, alguma coisa. Aí eu falei assim, não, mãe, não foi assim não, minha mãe não pensou da vez, blaf! Me deu um tapão, vai se meter numa conversa de adulto, não. Hoje em dia mudou tudo, pastor. Hoje em dia, se a gente dá um tapa, coisar, o filho entra para o quarto, não quero comer, não quero jantar, estou depressivo, não sei o quê, tem que levar para psicólogo. Mas essa doença existe, depressão. Existe o tripé da emocional. O primeiro deles é a depressão, o segundo, estresse, terceiro, ansiedade. Olha só, isso aqui é bem... Isso aqui dá para... A pessoa já se torna um terapeuta já. Só o fato dessa explicação aqui. Depressão, estresse e ansiedade. O que é depressão? Excesso de passado. Uhum. O que é ansiedade? Excesso de futuro.
E o que é estresse? Excesso de presente. Uau! A depressão esvazia você do presente, assim como a ansiedade esvazia você do presente. E o estresse preenche todo o teu presente. A ansiedade faz você sofrer por antecipação. O estresse revela uma vida desorganizada. Talvez você é uma tartaruga que quer correr com os cavalos. Sim. A depressão é um excesso desmedido e incalculável do passado, que não foi superado. Por exemplo, às vezes você se pega chorando e não sabe por quê. Se serve angustiado, uma tristeza, uma amargura, e não sabe o motivo daquilo. São fatores do inconsciente que, hora ou outra, ele desperta, né, essa âncora e você se vê triste. Por exemplo, se eu cantar aqui para você aqui uma música que, deixa eu ver, eu não vou negar que sou louco por você. Talvez, se você ouviu muito essas músicas aí no Rio, te levou a uma dimensão essa música. Tem umas músicas de Fábio Júnior e tal, aquelas músicas... Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder. O cara chora, é igual na internet tem mensagem, chora não, mas chora. Leva o subconsciente a momentos... Tem uma música que ela se tornou o meu pesadelo, né? Porque eu era junto com uma mulher antigamente e ela me deixou por outro. Aí eu fui curar o meu chifre, né, com um amigo tocando nos piseiros aí da... Ele era músico, tocava nas festas, e ele sabia, ele falou, ele era batera, ele falou pro cantor, ele falou, canta essa música, eu ofereço pro meu primo. Aqui eu ofereço uma música aqui pro Paulo Leno aqui, rapaz, que aí mandou um aí, tá curtindo aí ele começou a cantar. Como eu quero te encontrar novamente. Falei, demônio. Essa música eu demorei muito tempo para superar ela. Porque viu aquela espécie de déjà vu, né? Assombrava, né, o meu inconsciente. Era despertado em mim e me lembrava a desgraçada, a maldita. Não, você vê que até muito tempo, as novelas, aquelas músicas de novela, de romântico, quando tocava, você já sabia que era música de cena do casal X na novela. E muitas pessoas adotavam essas músicas dramáticas, melancólicas, para si mesmo. E tanto as músicas quanto um cheiro de perfume te faz lembrar um cheiro de comida, te faz lembrar um som, um ambiente, te faz lembrar alguma coisa, né? São os 5 sentidos, né? O teu consciente faz despertar. Olha, o que é depressão? A depressão é essa situação despertada. Certo menino o pai dele morreu brutalmente, ele tinha apenas 9 anos de idade, o pai dele morreu brutalmente, com muitos tiros, assassinado, e ele era advogado, e o sonho do pai dele era que o menino se tornasse um juiz. E ali o menino viu o pai dele sendo assassinado ali com dezenas de tiros. E ali no velório, o menino sentado ali no caixão, com o pai dele fazendo carinho no pai. Ali amava muito o pai, era amigão os dois. E ali ninguém conseguiu tirar o menino. Nas 24 horas de velório, todo mundo que chegava perto do menino apertava o ombro dele, abraçava e apertava o ombro dele, né? Papai foi para o lugar melhor, papai virou uma estrelinha. E ali, como era muito conhecido, passou milhares de pessoas e chegava, abraçava ele e apertava o ombro dele. E ali enterrou, o menino estudou, fez faculdade de Direito e se formou. E hora ou outra, nesse intervalo, ele se via chorando no colégio, em casa. Hora ou outra, era despertado esse choro nele, ele não sabia de onde surgia essa angústia, essa tristeza. Ele só chorava, ele não sabia o motivo desse choro. Até que um belo dia, ele estava numa boate, na boate ali, que era a formação, né, colação de grau, ali, que ele se formou em Direito, e todo mundo gritando com ele ali, celebrando. Aí, de repente, chegou um amigo, abraçou ele, apertou no ombro dele e disse: se teu pai estivesse aqui, né, ele ficaria alegre. Esse ombro se tornou uma âncora. Quando tocou no ombro, não foi porque falou o nome do pai dele, foi porque tocou no ombro dele. Assim como ouvir uma música, um cheiro de perfume, um cheiro de comida, um estilo de roupa, te faz lembrar aqui foi despertado essa âncora, e ele não sabia. Tem muitas mulheres, muitos homens que são despertados da âncora e ele não sabia. Por isso que precisa de terapia para saber onde essa âncora é despertada e trabalhar nessa âncora para poder... Vai esquecer? Depressão tem cura? Como é que tem cura? Que é um excesso, é um trauma do passado? Não tem como esquecer o passado, mas tem como administrar o passado. Sim. Então você precisa encarar o passado para poder se ressignificar, resolver o passado, fazer uma regressão
coração, ir lá naquele fantasma, bater um papo com ele, né, e gerenciá-lo, administrá-lo, né, e subjugá-lo, esse fantasma que te assombra, para poder resolver. Porque senão você não vai saber nunca porque você vive triste, vive amargurado, e a hora as lágrimas vêm e você não sabe de onde. Se você olhar assim, quem chora assim e não sabe o motivo do choro, você vai ver que 50% da igreja levanta a mão. Sim. Porque tem um trauma. Esse trauma ele só vai ser resolvido se ele for tocado, se ele for tratado. Senão, infelizmente, a pessoa vai viver depressiva a tal ponto de cometer suicídio. Esse menino, quando tocou, chorou ali, foi para casa e meteu uma bala na cabeça. Que são um estágio mais avançado, né, pastor? Mais avançado. Na verdade, a pessoa sofreu um divórcio, aí ele ficou depressivo e se matou. Ele se matou por causa do divórcio? Não, o divórcio só somatizou, porque a depressão já vinha com muito problema. Tanto outro, perdeu o emprego, ficou depressivo e se matou. Por causa do emprego, não, somatizou ali, transbordou. Né, chegou no Foi pico máximo. A gota d'água que precisava para transbordar, sim, né, pastorzão? Então a depressão ele se torna, é o esvazio do presente. Assim como a ansiedade. É o esvazio do presente, a vida perde significado, a comida perde o sabor, o perfume perde o cheiro e a música perde o sentido. Top demais, pastorzão. Assembleia de Deus de Madureira, meu pastor. Esse ministério tão lindo, tão maravilhoso, e qual eu admiro muito, né? Nós tivemos aí a perca do nosso pastor Walter, né? Mas temos a certeza que está em Cristo Jesus. E Deus continua usando, né, a sua esposa, né? Continua usando vocês, pastores. Assembleia de Deus de Madureira, você hoje está responsável de uma congregação, aonde que é, se as pessoas quiserem falar com o senhor, quiserem comprar seus livros, aonde que compra, como que entra em contato contigo. Manda ver aí, pastorzão. Nós somos da Assembleia de Madureira, Apolônio Salles 1, que fica localizado no loteamento Santa Luzia. Nós estamos ali na frente daquele trabalho ali há 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Que bênção. E para adquirir o material, saber tudo sobre nós também, nós temos muito material no nosso Instagram, muito material mesmo. Passa o Instagram aí, pastorzão. O Wesley é responsável tanto pela minha mídia como da mídia da minha esposa, né? É um trabalho gigante que ela tem para mulheres, assim, né? Mulheres, tem um trabalho que vai realizar com mulheres, né? Mulheres o quê? Despertando a bela adormecida que há em você, né? Olha que bênção. Também. Eu vou falar com a minha esposa tem um programa na Boas Novas, Encontro de Mulheres, né? E depois eu vou pegar o telefone para ela entrar em contato aí, para fazer um trabalho junto aí. Também ela tem um programa de rádio. Nossa, vai ser bom demais. Ela tem feito um trabalho aqui em Rio Branco, assim, gigante, com a mulherada com terapia. Nossa, que benção, tem sido... pastor, que benção. E quem deseja adquirir nosso material, você pode ir lá também nos acompanhar no @PauloLenoPsicanalista. @PauloLenoPsicanalista. Tem todo o nosso material, nossos vídeos, nossos corte aqui, vai estar o nosso material aqui também do Alex Carvalho, podcast também, que eu tô amando estar aqui, viu? Rapaz, é um prazerzão, meu pastor. Eu tô me sentindo... bate-papo, assim, a hora passa que a gente nem percebe. Eu tô me sentindo no Rio de Janeiro contigo aqui. Rapaz, já pensou em frente a Copacabana Palace, ali em frente ali, hotel, aquela praia zona, rapaz. Comendo churrasquinho é de Deus demais, isso pastor. É Deus purinho, né? E assim, a receptividade aqui foi gigante, a tua aqui, nossa. Tem sido constrangedor, assim, a boa esse é o primeiro de muitos. Primeiro de muitos que a gente vamos estar junto, que a gente, além do programa aqui, a ser podcast, né? Alex Carvalho Podcast, mas tem também um programa aí na Rádio Boas Novas, tem outras atividades que a gente faz, que com certeza a gente vamos estar trocando ideia, para a gente poder estar junto. Esse tema que a gente conversamos bem por cima, que é muito mais profundo, muito mais profundo, e a gente pode aí marcar para a gente fazer algum trabalho juntos aí, vai ser um prazer enorme. Eu sempre quero aprender, que a gente está sempre aprendendo, pastorzão. E tem muitas coisas boas aqui no livro, que eu já passei o olho, esse Grito Silencioso da Alma, que depois eu vou ler com calma em casa. E assim, foi um prazer conhecer o senhor aí, né? O senhor não, porque você é um cara jovem ainda, está igual a mim, com um pouco de cabelo, mas é jovem, né? Paulo Leno Alves da Silva. Pastorzão, manda um abraço para o seu povo, fica à vontade aí, estamos chegando quase no finalzinho do nosso bate-papo aí desse dia tão lindo, tão maravilhoso. Pastor Alex, louva a Deus pela sua vida, né, pelo seu ministério, que o teu ministério veio ser invadido pela glória do Criador. Amém. Que venha também invadir os 4 cantos deste país. Também quero aqui, né, louvar a Deus pela vida do Wesley e do Apolônio Salles 1, da minha esposa, Naeli, todos os obreiros que têm nos ajudado ali, nos auxiliado
ao meu amigo Antônio Klemer, o homem do Quebe, não é Kibe, é Quebe, tá bom? Deus abençoe Antônio Klemer, ao meu amigo Ederlan, Rio Podcast também, Deus possa abençoar. Estou feliz por estar aqui. Eu que agradeço, meu desejo, a hora que falar aí, eu estou aqui, eu cancelo tudo e venho para cá de novo. Opa, que benção. Que eu gostei de estar aqui, eu quero deixar aqui mais um livro aqui para o pastor. Ele vai sortear para alguém, não sei quem é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear amanhã na rádio, vou levar isso aí para sortear, porque o meu já está aqui, meu amigão, ó. Você que quer conhecer mais sobre esse material, esse livro, Até que as Brigas nos Separem. Mas, na verdade, aqui é uma sátira, meu irmão. O desejo aqui é que o seu casamento consiga ficar muitos e muitos anos. E outro livro aqui que eu gostei muito, eu passei o olho rapidinho durante o bate-papo, O Grito Silencioso da Alma. Isso aqui é mais profundo, meu amigo. Então, aqui você vai entender um pouco mais sobre depressão, sobre tristeza, essa angústia todinha. Mas o que me traz felicidade e paz, que tem esperança, tem jeito para tudo. Porque Deus, Ele é bom, e todo tempo Ele é bom, pastorzão. Então, que fico muito feliz, pastor, de estar nesse dia tão lindo, conversando um pouco com o senhor aqui, né? E que a gente possa criar um relacionamento de irmandade aí, e que a gente possa fazer muitos trabalhos juntos, ajudando uns aos outros. Em nome de Jesus. Então, na verdade, eu que te agradeço por esse momento, pastor Paulo, e todos aí nossos irmãos da Assembleia de Deus de Madureira. E a gente também está sempre à disposição. Precisando, pastor, o podcast Alex Carvalho for lançar outro livro, de repente, marcar para trazer sua esposa junto contigo, acho que é legal a gente ouvir também o lado da mulher, de repente vai que ela fala assim, ih, pastor, ele ronca muito, você não tem, não é? Então, deixar também a esposa falar um pouquinho, a gente pode marcar para você estar aqui com ela, né? Então, na verdade, gente, eu quero só agradecer vocês aí que estão conosco, curte aí o nosso canal, compartilhe esse link aí, vai ser uma bênção, muitas coisas boas estão por vir. Então, que Deus abençoe vocês, fiquem em paz, até mais, fica ligadinho a AC Podcast, porque tem muitas coisas boas acontecendo. Valeu!